Imagina você, em 1975. É uma sexta-feira à noite. A rodoviária do Rio de Janeiro está lotada, o cheiro de diesel no ar, o barulho das malas arrastando pelo piso de concreto. E então, ele aparece, alto, reluzente, com aquelas listras vermelhas e brancas que todo brasileiro reconhecia de longe. Um ônibus da Pluma. Mas não era qualquer ônibus. Era um leito, com poltronas que reclinavam quase completamente. Com uma rodomoça de uniforme servindo café. Com ar-condicionado gelando no calor carioca. Destino, Buenos Aires, Argentina. 4.116 quilômetros de estrada pela frente. As pessoas paravam para olhar. Crianças apontavam o dedo. Motoristas buzinavam em saudação. Porque ver um ônibus da Pluma na rua era como ver uma aeronave em terra firme. Era luxo, era status, era o que havia de mais moderno no transporte rodoviário da América do Sul. Só que essa mesma empresa que um dia foi o símbolo máximo do conforto em viagem, que colocou o Brasil no mapa do transporte internacional, que cruzou fronteiras com Argentina, Paraguai e Chile, antes que a maioria das companhias aéreas soubesse o nome dessas cidades, essa empresa chegou em agosto de 2024, com a falência decretada pela segunda vez, encerrando definitivamente 70 anos de história. Como uma empresa tão grande, tão poderosa, tão amada, pode chegar a esse ponto? Fica até o fim desse vídeo, porque a história da aviação Pluma não é só a história de uma empresa de ônibus, das nossas rodovias, dos nossos sonhos, das nossas tragédias e do que acontece quando uma empresa deixa de se adaptar enquanto o mundo segue em frente. Senta, coloca o fone de ouvido e viaja comigo nessa história. Antes de existir a Pluma, existia a Galeotto, em 1º de julho de 1954, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, uma cidade que já naquela época cheirava a trabalho duro e empreendedorismo gaúcho. Foi fundada a transportadora Galeotto, uma empresa pequenininha que começou com 9 caminhões das marcas GMC Marítimo e Aclomatador. 9, você leu certo. Não havia glamour no começo, não havia sede imponente, não havia uniforme sofisticado, não havia slogan publicitário. Havia suor, graxa de motor, estradas de barro e a obstinação de um empresário que acreditava que mover mercadorias e pessoas era um negócio com futuro. E tinha futuro mesmo. Com o tempo, caminhão por caminhão, rota por rota, a pequena transportadora foi crescendo. Quando chegou ao seu auge, a Galeotto já contava com uma frota de 52 veículos. 52. Mais de 5 vezes o tamanho inicial. Um crescimento que para a época e para o interior do Rio Grande do Sul era simplesmente impressionante. Uma solução absurdamente criativa para um problema que poderia ter matado a empresa. Esse espírito, de não aceitar o impossível, de encontrar uma saída quando todos os outros desistem, foi o DNA que a Pluma carregou por décadas. E foi exatamente o abandono desse espírito que mais tarde selaria o seu destino. Mas ainda estamos no começo da história. Em novembro de 1965, algo decisivo aconteceu. A transportadora Galeotto e a transportadora Aurora fizeram uma parceria estratégica e compraram a Bocatur, uma empresa de transporte de passageiros sediada no Paraná. E foi daí que nasceu oficialmente a entidade que você veio conhecer nesse vídeo. Em 10 de fevereiro de 1966, a Bocatur foi rebatizada. O novo nome? Pluma Conforto e Turismo. A aviação Pluma havia nascido. O nome Pluma não foi escolhido por acaso. Uma pluma é leve, elegante, delicada, mas resistente. É a imagem de algo que flutua, que vai longe com facilidade. E era exatamente isso que os fundadores queriam projetar. Uma empresa de transporte que fizesse o passageiro se sentir especial. Que transformasse a viagem, às vezes longa e cansativa, numa experiência. Quando a Pluma começou suas operações oficiais, em 1966, o cenário era o seguinte: 170 funcionários, 34 ônibus e 3 linhas básicas: Curitiba, Porto Alegre,
Curitiba, São Paulo, Curitiba, Passo Fundo, Santa Maria RS. Eram rotas essenciais, que ligavam o sul do Brasil aos principais centros econômicos do país. Mas o que diferenciava a Pluma da concorrência não era a rota, era a experiência a bordo. Os ônibus da Pluma eram os mais confortáveis da época. As poltronas eram mais espaçosas. O serviço de bordo era cuidado nos mínimos detalhes. E havia uma figura que virou símbolo da empresa, as Miss Pluma, as rodomoças que viajavam a bordo, servindo os passageiros com café, lanches e toda a atenção possível. Pense nisso no contexto da época. Estamos nos anos 60. Viajar de ônibus era sinônimo de desconforto, de assento duro, de viagem mal dormida. A Pluma chegou e disse: "Não, você pode viajar bem, você merece o melhor." E o público respondeu. Em 1969, a frota já estava estabelecida com aqueles 34 ônibus rodando as 3 linhas originais. E então, veio 1971, um ano que mudaria tudo. O mundo estava prestando atenção na Pluma. Tanto que, em 1971, um ônibus da empresa foi escolhido para transportar numa viagem pelos pontos turísticos de Curitiba 3 das mulheres mais fotografadas do planeta: a Miss Universo, a Miss Estados Unidos e a Miss Brasil. Não era propaganda, era reconhecimento espontâneo. A Pluma era sinônimo de classe. Nesse mesmo ano, a empresa incorporou a Expresso Porto Alegre-Brasília e conquistou algo histórico. Tornou-se pioneira no transporte rodoviário internacional entre Brasil e Argentina, com a linha Porto Alegre-Buenos Aires. A Pluma tinha 34 ônibus quando começou. 5 anos depois, já cruzava fronteiras. Em 1972, trouxe mais um símbolo. Na inauguração da estação rodoferroviária de Curitiba, o primeiro ônibus a dar partida no terminal foi um veículo da Pluma. Não era coincidência. Era a empresa que havia se tornado o rosto do transporte rodoviário de qualidade no sul do Brasil. Prepare-se, porque agora vamos falar do período em que a aviação Pluma foi, sem exagero, a maior empresa de ônibus da América do Sul. 1973. A empresa anuncia algo que nenhuma outra companhia rodoviária havia feito antes: a inauguração da maior linha operada por ônibus em toda a América Latina. Não no Brasil, na América Latina inteira. Rio de Janeiro, Buenos Aires. 48 horas de viagem. Pense no desafio logístico disso. Cruzar 2 países, dezenas de cidades, atravessar a fronteira, lidar com alfândega, diferenças de idioma, legislações distintas. E fazer tudo isso com pontualidade, conforto e segurança. As cidades atendidas pela linha eram São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Uruguaiana, Paso de los Libres, Paraná, Santa Fé e Rosário. Um trajeto que incluía atravessar o túnel subfluvial sob o Rio Paraná, uma das engenharias mais impressionantes da América do Sul na época. E a Pluma ainda criou algo inédito nessa linha: a passagem fracionada, homologada pelo DNR. O passageiro podia descer em qualquer cidade do percurso, aproveitar o destino quantos dias quisesse, e depois embarcar no próximo ônibus da empresa usando a mesma passagem. Era, na prática, o predecessor do sistema de milhas aéreas aplicado ao transporte rodoviário. Inovação pura. Nesse mesmo ano de 1973, a frota da Pluma já era de 106 ônibus. Em 7 anos, saíram de 34 para 106, crescimento de mais de 200%. Mas eles não pararam. 1974, as linhas São Paulo Cataratas Assunção, Foz do Iguaçu Assunção e São Paulo Foz do Iguaçu foram transferidas para a Pluma. A empresa começou a operar ônibus leito na linha para Buenos Aires, uma poltronona que reclinava quase 180 graus, com travesseiro, cobertor e tudo. Em plenos anos 70, no ônibus, no Brasil. Isso era inacreditável. 1975. A linha Rio-Buenos Aires era tão popular
que as reservas se esgotavam com 10 dias de antecedência. 10 dias. A empresa tinha que colocar carros extras convencionais só para dar conta da demanda. Nesse mesmo ano, inauguraram a linha Foz do Iguaçu, Puerto Stroessner, atual Ciudad del Este, que entrou para a história como a linha de ônibus internacional mais curta do mundo. Apenas 8 quilômetros, mas entre duas das cidades fronteiriças de maior movimento das Américas. 1978. Novo recorde. A Pluma inaugura a linha Rio de Janeiro, Santiago do Chile, com 4.116 quilômetros de extensão. Uma das maiores linhas rodoviárias internacionais já operadas por qualquer empresa no mundo. A viagem durava dias, cruzava a Argentina, atravessava a Cordilheira dos Andes. Era uma aventura épica que só a Pluma tinha coragem e capacidade de oferecer. Nesse período, a empresa tinha presença em 6 estados brasileiros: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, além de Argentina, Paraguai e Chile. Mais de 1.300 funcionários, dezenas de linhas nacionais e internacionais, uma frota moderna e invejável. Se você perguntasse a qualquer brasileiro, nos anos 70 e 80, qual era a melhor empresa de ônibus do país, a resposta seria unânime: Pluma. Era o ponto mais alto, o auge absoluto. A pena dourada da empresa voava mais alto do que jamais voou. Mas, como em toda boa tragédia, é exatamente quando se atinge o pico que a queda começa. Aqui está um fato que vai te incomodar. Nos anos 90, enquanto o Brasil se modernizava, enquanto novos concorrentes investiam em frotas novíssimas, enquanto a tecnologia dos ônibus dava saltos gigantescos com os modelos double-decker e as novas carrocerias panorâmicas, a Pluma envelheceu. Não de repente, foi gradual, insidioso, como o envelhecimento de qualquer coisa que foi grande e se acostumou com a sua própria grandeza. Um observador atento da época descreveu com precisão: nos anos 90, já se notava que algo não ia bem, pelo evidente envelhecimento da sua frota. Na contramão das outras empresas de primeira linha, que por regra sempre mantiveram suas frotas atualizadas. Esse é o gatilho mental mais poderoso desta história: a arrogância do sucesso. Quando você é o melhor, quando todo mundo te elogia, quando a demanda supera a oferta há décadas, é fácil começar a achar que a sua posição é garantida, que os clientes vão continuar vindo, independente do que você faça, que o prestígio do passado vai carregar o presente e o futuro. Essa é a mentalidade que mata impérios. A Pluma deixou de inovar, deixou de investir como deveria. A frota foi envelhecendo, as rotas foram sendo mantidas mais por inércia do que por estratégia. E os concorrentes, Itapemirim, Cometa, Expresso Princesa dos Campos, entre outras, foram modernizando, capturando fatias de mercado, atraindo os passageiros que antes eram leais à Pluma. E tinha mais um fator externo, que ninguém estava discutindo, mas que abalava toda a indústria de ônibus interestaduais. A aviação civil começou a se democratizar. Nos anos 90 e 2000, companhias como Gol e Azul surgiram com um modelo que destruía a lógica até então vigente. Passagens aéreas baratas, acessíveis para a classe média. Para viagens de mais de 600 quilômetros, o avião passou a ser uma opção real para quem antes só podia pagar ônibus. O modelo de negócio da Pluma, especialmente suas cobiçadas linhas de longa distância, aquelas mesmas linhas internacionais que foram um símbolo do seu glamour, foi sendo corroído. Por cima, pela aviação. Por baixo, pela concorrência rodoviária que oferecia mais modernidade pelo mesmo preço. Em 2002, um novo grupo acionário assumiu a empresa. Mudanças foram prometidas. A logomarca foi reformulada. Em 2004, o nome foi atualizado para Pluma Internacional, numa tentativa de resgatar o prestígio das rotas que haviam feito a fama da empresa. Filiais foram reformadas, guichês modernizados. O problema era estrutural. Em 2015, a Pluma Internacional entra com pedido de recuperação judicial. A notícia choca o setor. Uma empresa com 70 anos de história, que já havia sido a maior do continente,
precisando da proteção da lei para não ser destruída pelos credores. A recuperação judicial foi concedida em 2017, com um plano rígido de reestruturação, corte de custos, redução de rotas, venda de ativos. Era a última chance. Nesse processo, a Pluma foi forçada a transferir mais de 20 linhas para empresas concorrentes como Catarinense, Expresso Nordeste, Expresso do Sul e JBL Turismo. Linhas que a empresa havia operado por décadas, que eram parte da sua identidade, foram simplesmente entregues para os concorrentes. Cada linha transferida era uma cicatriz. Mas o plano não funcionou. Ou melhor, a empresa não cumpriu o plano. 27 de março de 2019, a juíza Mariana Gluskinski Fowler Gusso, da primeira vara de falências e recuperações judiciais do Paraná, decreta a falência da Pluma. Os motivos? O não cumprimento do plano de recuperação judicial. E mais, suspeitas de irregularidades relatadas pelos próprios credores. A magistrada foi direta em sua decisão. A preservação de uma empresa que não possui condições de ser mantida ativa pode causar, ao contrário do que propõe a lei recuperacional, prejuízos ainda maiores aos empregados e aos demais credores, com o aumento das dívidas. Parecia o fim definitivo. Mas então, e aqui a história ganha uma reviravolta que parece roteiro de série, a própria Pluma recorreu. Em 2 de abril de 2019, apenas dias depois da decretação, a juíza Luciane Bortoleto, da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, suspendeu a falência. A empresa havia argumentado que tinha condições de cumprir o plano e que possuía viabilidade econômica. A Pluma sobreviveu de novo. Mas qual era o preço? Uma parceria foi firmada com a empresa Transisac. As operações continuaram, mas de forma cambaleante. No momento de seu fechamento final, a empresa operava apenas 27 linhas, e a maioria usava veículos alugados de outras empresas, porque a frota própria estava em condições inviáveis de rodagem. A empresa, que nos anos 70 tinha mais de 100 ônibus novos e reluzentes, agora dependia de carros emprestados para funcionar. Dezembro de agosto de 2024. O golpe final. O juízo da 26ª Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba decreta pela segunda vez a falência da Pluma Conforto e Turismo S.A. O processo de número 0010713.2015.8.16.0185 torna-se o epitáfio jurídico de uma empresa que havia nascido em 1954, com 9 caminhões, e chegado a cruzar continentes. Todas as operações foram encerradas. Os credores avisados. Os funcionários dispensados. E em novembro de 2024, vieram os leilões. Os imóveis comerciais e industriais da empresa, localizados em Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, foram a leilão. As rodas que haviam rodado pelos 4 cantos da América do Sul foram paradas para sempre. A Pluma tinha voado alto demais, por tempo demais, para aguentar a queda. Chegamos ao ponto mais importante deste vídeo. Porque se você ficou até aqui, você não veio só por nostalgia. Você veio entender o que aconteceu de verdade. E o que aconteceu com a Pluma não é único. É um padrão que se repete em empresas, em países, em carreiras, em vidas. Lição 1. O sucesso do passado não garante o futuro. A Pluma foi, durante décadas, sinônimo de excelência. E foi exatamente esse sucesso que criou a armadilha. Quando você é grande o suficiente, é muito fácil começar a viver de reputação, em vez de reconstruir essa reputação todos os dias. Os passageiros que amavam a Pluma nos anos 70 foram envelhecendo. Os jovens dos anos 2000 não tinham a mesma memória afetiva. E sem renovação constante, até a maior marca perde relevância. Quantas empresas você conhece hoje que estão vivendo de legado? Esse é o espelho que a história da Pluma nos coloca na frente. Lição 2. Ignorar a concorrência é suicídio. A Pluma viu a aviação crescer e não reagiu. Viu os concorrentes rodoviários investirem em frotas mais modernas
e não acompanhou. Havia uma espécie de certeza implícita de que a tradição e o nome seriam suficientes. Não foram. Nunca são. No mundo dos negócios, e na vida, quem para de correr, começa a ser passado para trás. Não importa quão rápido você esteve ontem. Lição 3. Crise ignorada é crise amplificada. A Pluma claramente tinha problemas financeiros desde os anos 90. O envelhecimento da frota era sintoma visível de que algo não estava bem. Mas ao invés de tomar decisões difíceis cedo, reduzir operações deficitárias, vender ativos, reestruturar a dívida numa época em que ainda havia gordura para queimar, a gestão foi empurrando o problema com a barriga. Em 2015, quando finalmente entrou com a recuperação judicial, já era tarde demais. As dívidas eram enormes, os credores estavam irritados, a frota estava velha, e o mercado tinha mudado tanto que não havia mais espaço para a empresa que a Pluma precisava ser para sobreviver. Problema pequeno ignorado cedo vira problema grande e impossível tarde. Lição 4. Inovação não é opcional. A Pluma foi inovadora em tudo que você pôde ver nessa história. A linha mais longa da América Latina, a passagem fracionada, o ônibus leito antes de qualquer concorrente, o trajeto internacional antes de todos. A empresa cresceu porque inovou constantemente, e parou de crescer quando parou de inovar. Isso é uma equação simples, que vale para qualquer negócio e para qualquer pessoa. Inovar é respirar. Quem para de respirar, morre. Lição 5. A crise financeira não mata. O que mata é a perda de propósito. A parte mais trágica da história da Pluma não é a falência em si. É que a empresa que inventou a maior linha da América Latina, que cruzou a Cordilheira dos Andes de ônibus, que levou Miss Universo para passear em Curitiba, essa empresa, no fim, estava rodando com frota alugada em 27 linhas gambaleantes. Havia perdido a identidade, havia perdido o propósito. Quando uma empresa ou uma pessoa perde o propósito que a movia, o fim já está escrito. Agora deixa eu te falar uma coisa que os números e os processos judiciais não conseguem capturar. A Pluma não era só uma empresa, era uma memória afetiva coletiva. Tem uma geração inteira de brasileiros que associa a Pluma a momentos que não têm preço. A primeira viagem sozinho, a visita a um parente distante que só podia ser feita de ônibus. A namorada esperando na rodoviária de outra cidade. O cheiro de café quente servido pela Miss Pluma às 3 da manhã numa rodovia do interior. O ronco do motor Scania subindo a Serra Gaúcha. Tem gente que aprendeu a se relacionar com distância e saudade dentro de um ônibus da Pluma. Tem histórias de amor que começaram numa poltrona reclinável a caminho de Porto Alegre. Tem decisões de vida tomadas enquanto o Brasil passava pela janela na velocidade de 100 km por hora. Nenhum processo de falência consegue leiloar isso. E talvez seja por isso que a notícia do fim definitivo, em agosto de 2024, causou tanto impacto. Não era só uma empresa fechando. Era uma parte do Brasil sendo enterrada. Era a confirmação de que algumas coisas que foram grandes realmente não voltam mais. As listras vermelhas e brancas na lateral do ônibus. O símbolo da pena. O nome que prometia leveza e conforto. Tudo isso ficou para a história. Apesar do fim amargo, seria uma injustiça enorme terminar esse vídeo sem falar do que a Pluma conquistou. Porque o legado dela não foi pequeno, foi imenso. Primeira linha rodoviária internacional entre Brasil e Argentina, operada de forma regular e com qualidade. A maior linha rodoviária da América Latina, na época de sua inauguração. Rio de Janeiro a Buenos Aires, 3.250 quilômetros. A linha mais curta do mundo entre dois países. Foz do Iguaçu a Puerto Stroessner, 8 quilômetros. Uma das linhas mais longas já operadas no continente. Rio de Janeiro a Santiago do Chile, 4.116 quilômetros, atravessando a Cordilheira dos Andes de ônibus. Pioneer no ônibus leito no Brasil.
décadas antes de qualquer concorrente. Criadora da passagem fracionada. Precursora do conceito moderno de flexibilidade em viagens. Responsável por conectar o Brasil, a Argentina, Paraguai e Chile, numa época em que a aviação era artigo de luxo para pouquíssimos. 70 anos de história. 7 décadas de estradas, rodovias, fronteiras atravessadas, passageiros transportados, histórias vividas, do caminhão do Galeoto, à pluma dourada que cruzou continentes. Isso não se apaga. Isso fica. Então chegamos ao fim dessa viagem. A aviação Pluma nasceu de 9 caminhões, e de uma ponte que ruiu. Cresceu com ousadia, inovação e um senso de missão que fazia até a Miss Universo querer subir a bordo. Alcançou o auge, cruzando fronteiras que ninguém tinha cruzado antes de ônibus. E declinou, quando esqueceu exatamente o que a tinha tornado grande. Toda grande história tem um começo, um auge e um fim. Mas o que fica entre esses 3 momentos, as decisões, os riscos, as inovações, as negligências, as batalhas, os milagres, os erros, esse é o material com que a história é feita. E a história da Pluma é rica. Rica em conquistas que o Brasil pode se orgulhar. Rica em erros que o Brasil precisa aprender. Talvez a maior lição seja a mais simples de todas. Não importa se você é a maior empresa do continente. Não importa se o seu nome é sinônimo de excelência. Não importa se todos te aplaudem. O momento em que você achar que chegou no topo e pode relaxar, é exatamente esse o momento em que você começa a cair. A Pluma chegou ao pico nos anos 70 e passou as décadas seguintes vivendo desse pico, até que não deu mais. Mas aquelas listras vermelhas e brancas ainda correm pela memória de quem viajou nela. E isso, meu amigo, nenhuma vara de falências consegue decretar o fim. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Ele ajuda demais o canal a crescer e a contar mais histórias como essa. Se você tem alguma memória da Pluma, uma viagem especial, um momento marcante, qualquer coisa, conta pra mim nos comentários. Eu leio todos. Se inscreve no canal se quiser ver mais histórias do Brasil, contadas assim. Porque tem muito mais por vir. Até a próxima viagem.